Bem-vindos, queridos ouvintes. Preparem-se para uma jornada emocionante através do tempo, onde o vento gelado das montanhas rochosas carrega segredos de corações solitários e o destino entrelaça vidas através de uma tempestade milagrosa. Em meio às vastas planícies do Colorado de 1881, onde a civilização ainda lutava contra a selvageria da natureza, duas almas perdidas encontrarão na adversidade a oportunidade de descobrir que o amor verdadeiro nasce não apenas da paixão, mas da compaixão, do cuidado mútuo e da construção silenciosa de uma vida compartilhada. Me conta aí nos comentários de que cidade você está nos acompanhando nesta história. Adoro saber de onde vêm nossos ouvintes. E se vocês estão prontos para embarcar nesta aventura literária, não se esqueçam de deixar aquele like e ou se inscrever no canal, para mais narrativas que tocam a alma. Ano 1881. Local: Rancho Crawford, território do Colorado, contrafortes das Montanhas Rochosas. O céu sobre Cedar Falls carregava o peso de 1000 tristezas naquela tarde de outubro. Samuel Crawford observava através da janela embaçada da taverna, os dedos grossos tamborilando nervosamente sobre a madeira gasta. O vento uivava entre os telhados como um lamento ancestral, e cada rajada que fazia tremer as vidraças era um eco dos fantasmas que habitavam seu peito. Aos 32 anos, Sam carregava nos ombros largos mais do que fardos de feno. As cicatrizes da Guerra Civil se entrelaçavam com as marcas mais recentes da solidão, aquelas que nasceram quando a epidemia de cólera levou seus pais 3 anos antes, deixando-o sozinho, com apenas o gado e a vastidão silenciosa de seu rancho. A tempestade que se aproximava era diferente. Mesmo os homens mais velhos da cidade sussurravam inquietos sobre a cor amarelo acinzentada das nuvens, sobre o silêncio antinatural que precedera o primeiro trovão. Sam apertou os punhos, imaginando suas 40 cabeças de gado expostas na pastagem, vulneráveis como ele próprio havia sido em Antietam, quando viu o irmão mais novo cair para nunca mais se levantar. Quanto tempo um homem pode carregar sozinho o fardo de manter a vida? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o primeiro relâmpago rasgava o céu como uma promessa terrível. A 20 milhas dali, Clara Rose Sullivan ajustava o chale puído sobre os ombros, sentindo nas fibras do tecido toda a história de sua jornada. O vestido azul acinzentado que usava guardava as marcas de 2 anos de estradas poeirentas e abrigos improvisados, desde que a mina de prata de Millbrook se esgotara e sua pequena escola se fechara para sempre. Aos 23 anos, Clara aprendera que a educação que recebera de sua mãe, as lições de piano, os livros de poesia, as noções de matemática e letras, eram tesouros que não se perdiam facilmente. Mas aprendera também que o mundo nem sempre tinha lugar para mulheres que carregavam conhecimento em vez de dote. O vento começara a ganhar força quando ela avistou o rancho solitário à distância. A propriedade se estendia como uma ilha de civilização em meio ao oceano dourado das pastagens, com suas cercas bem cuidadas e o celeiro que se destacava contra o horizonte cada vez mais escuro. Foi então que ouviu um som que perfurou sua alma como um grito de criança perdida. O mugido desesperado do gado ecoava através da planície, carregando uma aflição que Clara reconheceu imediatamente. Era o mesmo desespero que ela própria conhecia. O medo do abandono, da solidão, da tempestade iminente. Seus passos se aceleraram em direção ao rancho vazio, enquanto as primeiras gotas grossas de chuva começavam a marcar a terra seca. A chuva desceu sobre o rancho Crawford, como uma cortina de gelo e fúria. Clara encontrou o portão da pastagem aberto, balançando violentamente no vento, e compreendeu em um instante a tragédia que se desenrolava. O gado, apavorado com os trovões ensurdecedores, corria em círculos desesperados, pisoteando a lama que se formava sob seus cascos. Sem hesitar, Clara rasgou uma tira de seu anágua e amarrou os cabelos castanhos para trás. Observou por um momento os animais aterrorizados, lembrando-se das vezes em que havia observado vaqueiros experientes trabalhando nas fazendas que visitara durante suas andanças. Devagar, com movimentos largos, murmurou para si mesma, recordando as palavras de um velho fazendeiro que conhecera no Kansas. A lama aderira a seus sapatos, transformando cada passo em uma batalha. O granizo começou a cair,
pequenas pedras de gelo que martelavam sua cabeça e ombros, mas Clara não recuou. Um por um, com gestos calmos e a voz suave que usara para acalmar crianças assustadas, começou a conduzir os animais em direção ao celeiro. A tempestade rugiu por toda a madrugada. Clara trabalhou incansavelmente, encharcada, exausta, guiando cada grupo de animais para a segurança do abrigo. Quando o último boi finalmente cruzou a porta do celeiro, ela desabou no chão de terra batida, tremendo de frio e esgotamento. O sono a tomou ali mesmo, na porta do celeiro, guardando como um anjo enlameado os 40 animais que salvara da fúria do céu. O sol nascente dourou a paisagem devastada quando Sam galopou de volta de Cedar Falls. Seu coração martelava mais forte que os cascos de seu cavalo contra a terra molhada. Durante toda a noite em que ficara preso na cidade, assombrado pelos sons da tempestade, imaginara o pior: seu gado morto, sua vida reduzida a nada mais uma vez. Mas quando se aproximou do rancho, o silêncio que encontrou não era de desolação, era de paz. Desmontou lentamente, os olhos fixos na figura que dormia encostada à porta do celeiro. Uma mulher jovem, com o vestido azul acinzentado marcado pela lama e pelos esforços da noite, os cabelos castanhos escapando do improviso que os prendia. Ao redor dela, através das frestas da porta entreaberta, ele podia ver o movimento calmo de seu gado, vivo, seguro, abrigado. Sam ajoelhou-se ao lado da estranha que havia salvado sua vida sem sequer conhecê-lo. Quando Clara abriu os olhos, ainda nebulosos de cansaço, encontrou um homem de olhos azuis profundos como lagos de montanha, o rosto marcado pelo tempo e pela dor, mas iluminado por uma gratidão que parecia transbordar de seu peito. "Quem é a senhora?" perguntou com voz rouca de emoção. Clara se sentou devagar, ajeitando o vestido com a dignidade natural que carregava mesmo coberta de barro. "Clara Sullivan. Eu ouvi os animais e não pude simplesmente seguir meu caminho." Sam olhou para seu gado, depois para a mulher à sua frente, e pela primeira vez em anos sentiu algo além de solidão preencher o vazio em seu peito. O café da manhã que Sam preparou era simples: ovos, bacon defumado, pão caseiro ainda morno, mas Clara não provava uma refeição tão farta há meses. Sentados à mesa de madeira maciça na cozinha modesta do rancho, ambos experimentavam uma intimidade estranha, como se um fio invisível os conectasse através do ato silencioso de compartilhar alimento. "A senhora vaga há muito tempo?" perguntou Sam, observando como Clara cortava delicadamente o ovo, seus modos revelando uma educação que contrastava com a simplicidade de suas vestes. "2 anos", respondeu ela, baixando os olhos, "desde que a escola onde ensinava fechou. Era uma cidade de mineração. Quando a prata acabou, todos partiram." Sam assentiu, compreendendo. Conhecia bem o peso dos recomeços forçados. "E sua família?" "Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. A tuberculose." A voz de Clara mantinha-se firme, mas Sam percebeu o tremor quase imperceptível em suas mãos. "Não tive irmãos. A educação que recebi me permite dar aulas particulares, fazer trabalhos domésticos. Sobrevivo." A palavra sobrevivo ecoou entre eles como um reconhecimento mútuo. Sam sabia que Clara compreendia sua solidão porque carregava uma similar. "Preciso de ajuda aqui no rancho", disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse pesá-las. "Uma governanta, alguém que cuide da casa, me ajude com a correspondência, os números. Posso oferecer $15 por mês, alimentação e um quarto próprio." Clara ergueu os olhos, surpresa com a proposta inesperada. Por um momento, permitiu-se imaginar uma vida estável, longe dos caminhos incertos. "Por quanto tempo?" perguntou cautelosamente. "Pelo tempo que quiser ficar." O outono chegou ao rancho Crawford, tingindo as folhas dos choupos de dourado e vermelho. Clara havia transformado a casa simples em um lar verdadeiro. Cortinas de algodão emolduravam as janelas, flores silvestres enfeitavam a mesa da cozinha, e o aroma de pão caseiro se misturava ao cheiro de terra e feno que caracterizava a propriedade. As manhãs seguiam um ritmo tranquilo. Clara preparava o desjejum enquanto Sam cuidava dos animais. À tarde, ela organizava a casa e a correspondência comercial, suas letras elegantes contrastando com a caligrafia pragmática dos fazendeiros vizinhos. As noites eram reservadas às lições. Clara ensinava matemática básica e melhorava a escrita de Sam,
enquanto ele a instruía sobre criação de gado, o comportamento dos animais, os segredos da terra. Aos sábados, Clara estabelecera uma pequena escola improvisada no celeiro. Os filhos dos fazendeiros vizinhos vinham aprender as primeiras letras, transformando o local que testemunhara o milagre daquela noite tempestuosa em um centro de conhecimento e crescimento. Durante um surto de gripe que atingiu a região em novembro, Clara demonstrou não apenas seus conhecimentos de enfermagem, aprendidos cuidando de crianças doentes em suas andanças, mas também um coração generoso que não media esforços para aliviar o sofrimento alheio. A comunidade passou a respeitá-la e admirá-la, vendo nela não apenas a governanta do rancho Crawford, mas uma verdadeira dama. Sam observava tudo isso com crescente admiração e, se fosse honesto consigo mesmo, com um sentimento que há muito tempo não ousava nomear. Dezembro trouxe a primeira nevada pesada do inverno. Clara observava através da janela da sala os flocos dançando no vento, cada um único em sua delicada arquitetura. 4 meses haviam se passado desde a tempestade que mudara o rumo de sua vida, e ela começara a perceber que o sentimento de pertencimento que crescia em seu coração ia além da gratidão ou da segurança. Sam entrou trazendo lenha para a lareira, os cabelos dourados polvilhados de neve, as bochechas avermelhadas pelo frio. Clara fingiu não notar como seu coração acelerava quando ele sorria, um sorriso raro, mas genuíno, que transformava completamente a expressão séria de seus olhos azuis. "Está pensando em algo?" perguntou ele, pousando a lenha e aproximando-se da janela onde Clara permanecia em contemplação. "No tempo", respondeu ela sem se virar. "Como ele muda tudo. Há 4 meses eu era apenas uma andarilha sem destino. Hoje o quê?" Clara finalmente olhou para ele, e Sam viu em seus olhos castanhos uma vulnerabilidade que ela raramente permitia mostrar. "Hoje tenho medo de que esta paz seja temporária demais." Sam deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar entre os dois vibrava com palavras não ditas, sentimentos que cresciam silenciosamente como sementes sob a terra do inverno. "Clara", disse ele, sua voz mais baixa que de costume, "há algo que preciso lhe dizer." Mas antes que pudesse continuar, o som de cascos se aproximando da casa interrompeu o momento. O vizinho McReynolds trazia notícias urgentes sobre o gado de outro fazendeiro, e a oportunidade se perdeu como flocos de neve derretendo ao tocar o chão. A pequena igreja de Cedar Falls nunca parecera tão acolhedora quanto naquela véspera de Natal. Clara havia insistido em adorná-la com ramos de pinheiro e fitas vermelhas, transformando o espaço simples em algo mágico. A comunidade se reunira para o serviço religioso, e depois todos foram convidados para uma ceia no rancho Crawford, uma tradição que Clara estabelecera, lembrando-se de como sua própria família celebrava as festas. A casa estava repleta de risos, conversas e o aroma de peru assado misturado ao perfume das velas de cera de abelha. Clara circulava entre os convidados com a naturalidade de uma verdadeira anfitriã, mas Sam notou como seus olhos procuravam discretamente os dele através da sala. Quando os convidados finalmente partiram, Clara e Sam permaneceram na varanda, observando a neve que continuava a cair sob o luar. O silêncio entre eles não era desconfortável, era prenhe de possibilidades, como o ar antes de uma tempestade. "Clara", disse Sam finalmente, virando-se para encará-la. A luz da lua realçava os traços delicados de seu rosto, e ele sentiu que, se não falasse naquele momento, poderia perder a coragem para sempre. "Eu não sou um homem de muitas palavras. A guerra, a solidão, as perdas me tornaram alguém fechado, cauteloso." Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. "Mas a senhora trouxe algo para minha vida que eu pensei ter perdido para sempre." Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve o silêncio, permitindo que ele encontrasse seu próprio caminho através das palavras. "A senhora trouxe luz, Clara, educação, cultura, gentileza, mas mais que isso, trouxe a possibilidade de não estar mais sozinho." As palavras de Sam pairaram no ar frio da noite como cristais de gelo, belas e frágeis. Clara sentiu lágrimas acumularem em seus olhos, não de tristeza, mas de um alívio profundo que vinha de saber que os sentimentos que cresciam em silêncio em seu coração encontravam eco no dele. "Sam", disse ela suavemente, sua voz carregando toda a ternura que aprendera a sentir por aquele homem.
Eu também pensei ter perdido a esperança de pertencer a algum lugar, de significar algo para alguém. Ela se aproximou um passo, os olhos fixos nos dele. Durante todos estes meses observei como o Senhor cuida de cada animal como se fosse família, como trata os vizinhos com respeito e bondade, como carrega suas dores com dignidade. Vi o homem bom que a guerra não conseguiu destruir. Sam estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto de Clara. E eu vi uma mulher que salvou minha vida de uma forma que vai além daquela tempestade. A senhora me ensinou que ainda posso sonhar com um futuro. Que tipo de futuro? Perguntou ela, permitindo-se apoiar o rosto na palma da mão dele. Um futuro onde esta casa não seja apenas minha, mas nossa. Onde possamos construir juntos uma família, uma escola para as crianças da região, uma vida que valha a pena ser vivida. Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo a magnitude do que ele estava oferecendo. Quando os abriu novamente, brilhavam com uma decisão tomada. Só sim, sussurrou, e a palavra carregou consigo toda a promessa de um recomeço. O primeiro beijo que compartilharam foi tão suave quanto a neve que caía, tão promissor quanto a primavera que viria. O inverno de 1882 passou como um sonho dourado para Clara e Sam. Os preparativos para o casamento se misturavam às atividades diárias do rancho, criando uma atmosfera de expectativa alegre que contagiava toda a propriedade. Clara escreveu longas cartas para antigos colegas professores, compartilhando sua felicidade e convidando-os para a cerimônia. Sam, por sua vez, viajou para Denver para comprar tecido verde escuro que Clara havia escolhido para seu vestido de noiva, uma cor que ela dizia lembrar as pastagens do rancho na primavera. A senhora Mackenzie, esposa do pastor, tornou-se a costureira oficial do vestido, e as sessões de prova se transformaram em encontros sociais, onde as mulheres da região compartilhavam conselhos matrimoniais e histórias de suas próprias bodas. Durante as noites longas de fevereiro, Clara e Sam planejavam cada detalhe de sua vida futura. A escola seria oficializada. Sam usaria parte de suas economias para construir uma sala de aula apropriada anexa à casa. Clara ensinaria as crianças da região, enquanto Sam expandiria o rebanho e talvez começasse a criar cavalos. Quer que escrevamos para a prefeitura sobre a posição oficial de professora? Perguntou Sam uma noite, enquanto revisavam os planos para a escola. Sim, respondeu Clara, seus olhos brilhando de entusiasmo, mas quero que saibam que não aceitaremos salário. Esta será nossa contribuição para a comunidade. Sam sorriu, mais uma vez impressionado com a generosidade natural de sua noiva. O dia 15 de março de 1882 amanheceu claro e promissor. A pequena igreja de Cedar Falls estava repleta de fazendeiros, comerciantes e famílias que haviam conhecido Clara durante seus meses no rancho. O reverendo McKinnon, com sua barba branca e olhos bondosos, aguardava no altar com um sorriso paternal. Clara caminhava pelo corredor central em seu vestido verde escuro, o tecido de qualidade contrastando com a simplicidade do corte. Não tinha pai para acompanhá-la, mas a senhora Mackenzie havia insistido em segurar seu braço até o altar. Um gesto de acolhimento da comunidade que trouxe lágrimas aos olhos de muitos presentes. Sam a aguardava vestindo seu único terno, o mesmo que usara quando voltou da guerra, mas que Clara havia ajudado a ajustar e repassar. Seus olhos azuis brilhavam de felicidade, enquanto observava a mulher que escolhera para compartilhar sua vida, aproximar-se com a elegância natural que tanto admirava nela. Os votos foram simples, mas carregados de sinceridade. Quando Sam prometeu amar, honrar e proteger Clara, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, sua voz tremeu ligeiramente, lembrando-se de todas as adversidades que já havia enfrentado sozinho. Clara, por sua vez, prometeu ser o companheira fiel, conselheira sábia e parceira em todos os sonhos que construiremos juntos. Quando o reverendo os declarou marido e esposa, o beijo que trocaram foi testemunhado não apenas pelos convidados presentes, mas pela própria terra do Colorado, que parecia abençoar a união com um vento suave que fez dançar as cortinas da igreja. A transição de governanta para esposa aconteceu naturalmente para Clara. A casa que ela já havia transformado em lar ganhou novos toques pessoais. Fotografias da cerimônia ocuparam lugar de honra na sala, e o piano usado que Sam comprara como presente de casamento
transformou as noites em pequenos saraus musicais. A escola oficial abriu em abril, numa sala construída especialmente para esse fim na lateral da casa principal. 15 crianças de famílias vizinhas compareceram no primeiro dia, desde pequenos de 6 anos até adolescentes de 15 que nunca haviam tido oportunidade de aprender a ler adequadamente. Clara desenvolveu um método próprio de ensino, adaptado às necessidades práticas da vida rural. Ensinava matemática usando exemplos de compra e venda de gado, geografia através das rotas comerciais que os pais das crianças utilizavam e história contando sobre a formação do território do Colorado. Sam, por sua vez, expandiu o rebanho conforme planejado e iniciou a criação de cavalos. A reputação do casal se espalhava pela região. Eram conhecidos pela hospitalidade, pela educação que ofereciam às crianças e pela forma exemplar como administravam sua propriedade. À noite, quando se sentavam na varanda observando o pôr do sol dourar as montanhas distantes, Clara e Sam frequentemente falavam sobre como suas vidas haviam mudado desde aquela tempestade de outubro. Às vezes me pergunto, dizia Clara, se não foi o destino que me guiou até aqui. Acredito que foi, respondia Sam segurando a mão dela, mas acredito também que foi sua coragem que fez a diferença. Outubro de 1882 trouxe consigo a aproximação do primeiro aniversário daquela tempestade que mudara para sempre as vidas de Clara e Sam. O rancho Crawford havia se transformado no centro social da região. A escola funcionava perfeitamente, com 2 novas crianças que haviam chegado com famílias recém-estabelecidas na área. Clara descobrira que estava esperando seu primeiro filho, uma notícia que trouxera uma alegria indescritível ao casal. Sam demonstrara uma ternura ainda maior, se isso fosse possível, certificando-se de que Clara não se cansasse excessivamente com as aulas e os afazeres domésticos. Na noite de 15 de outubro, exatamente 1 ano após a tempestade, o casal decidiu fazer uma pequena cerimônia particular de gratidão. Caminharam juntos até o celeiro, onde tudo começara, carregando uma lanterna que projetava suas sombras unidas na madeira gasta. Há 1 ano, disse Clara tocando a porta do celeiro. Eu estava perdida, sem direção, apenas sobrevivendo. E eu estava sozinho, convencido de que a solidão seria minha única companheira, completou Sam. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a magnitude da transformação que suas vidas haviam experimentado. O gado descansava pacificamente na pastagem, protegido por cercas sólidas. A casa brilhava com luz quente das janelas. No ventre de Clara, uma nova vida crescia, simbolizando o futuro que construiriam juntos. Sabe o que mais me impressiona? Perguntou Clara, quebrando o silêncio contemplativo. O quê? Como o amor verdadeiro não aconteceu de repente para nós. Cresceu devagar, através do trabalho compartilhado, do respeito mútuo, da confiança construída dia após dia. Sam sorriu, compreendendo profundamente suas palavras. Maio de 1883 trouxe com a primavera o nascimento de Elizabeth Rose Crawford, uma menina de cabelos dourados como os do pai e olhos castanhos como os da mãe. A pequena Betty, como logo passou a ser chamada, representava tudo o que Clara e Sam haviam construído juntos: esperança, continuidade, amor que se multiplica. A escola do rancho Crawford havia ganhado reconhecimento oficial do território e Clara recebera uma proposta para supervisionar outras escolas rurais da região. Sam apoiou entusiasticamente a ideia, orgulhoso da capacidade e dedicação de sua esposa. Durante os 3 anos seguintes, 5 famílias se estabeleceram nas proximidades, atraídas pela reputação de educação e prosperidade que cercava o rancho Crawford. Uma pequena comunidade cresceu ao redor da propriedade, com uma loja geral, uma oficina de ferreiro e até mesmo um médico itinerante que visitava mensalmente a região. Em 1886, quando Betty completou 3 anos e Clara carregava o segundo filho, o casal recebeu uma visita inesperada. O governador territorial viera pessoalmente agradecer pela contribuição educacional que prestavam à região e oficializar a designação de Clara como inspetora educacional do Distrito Rural de Cedar Falls. Vocês transformaram um lugar isolado numa verdadeira comunidade, disse o governador durante a cerimônia oficial. É isso que constrói um território forte. Naquela noite, Clara e Sam
Caminharam mais uma vez até o celeiro onde tudo começara. Agora ele abrigava não apenas gado, mas também materiais escolares, livros doados por famílias da região e os sonhos de dezenas de crianças que aprendiam suas primeiras letras ali perto. Quem diria, murmurou Clara, observando Betty brincar na grama com bonecas de milho, que uma tempestade poderia trazer tanta felicidade. Não foi a tempestade, corrigiu Sam suavemente, abraçando a esposa. Foi a coragem de uma mulher que não conseguiu ignorar o sofrimento de criaturas indefesas. Foi a compaixão que trouxe o milagre. Clara sorriu, compreendendo que tinham razão os dois. A tempestade havia criado a oportunidade, mas fora o amor, pelo próximo, pelos animais, pela vida, que havia construído tudo o mais. Enquanto observavam o pôr do sol dourar mais uma vez as montanhas distantes, sabiam que haviam encontrado a receita da verdadeira felicidade. Não está nos grandes gestos dramáticos, mas na construção diária e paciente de uma vida compartilhada com respeito, dedicação e ternura infinita.